Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso de Física 1, né? Na aula de hoje eu vou falar sobre trabalho, né? Trabalho de uma força, trabalho aqui, obviamente, do ponto de vista da física, né? O conceito de trabalho aqui. E a gente já pode começar fazendo uma distinção, né? Do que é o trabalho aqui, do conceito de trabalho aqui em física, do trabalho, né? No dia a dia, do labor aí, né? No dia a dia. Eu posso passar o dia todo trabalhando, né? Aqui sentado, gravando aulas, vocês aí fazendo um trabalho de alguma disciplina de vocês, sem que haja nenhuma força realizando o trabalho, do ponto de vista da física aqui, né? Então, o que eu espero que ao longo da aula aqui, ao longo das próximas aulas, vocês entendam essa diferença entre o conceito de trabalho e o trabalho cotidiano aí que a gente faz, certo? Isso é importante a gente entender. É claro que continuaremos usando os termos, né? Mas saber diferenciar o que é o trabalho no ponto de vista aí, o conceito do cotidiano, do dia a dia, e o trabalho do ponto de vista aqui da física, né? O trabalho de uma força, que é isso que a gente vai passar a avaliar aqui agora, ok? Então vamos pegar a seguinte situação para a gente começar aqui. Vamos supor que eu tenho um corpo aqui, representado aqui por esse bloquinho e tal, numa superfície ali, considerar ela extremamente lisa, né, onde você possa desprezar o atrito, e esse corpo está se movendo aqui com uma velocidade constante, né? Esse é um primeiro ponto aqui. Então ele está se movendo com velocidade constante. O fato dele estar se movendo com velocidade constante significa que não existe força atuando sobre ele? Não, né? O que a gente pode já concluir é que não existe uma força resultante ali, não nula, capaz de modificar o estado de movimento desse corpo. Isso sim a gente pode afirmar, mas não podemos dizer que não tem força atuando ali, agindo ali sobre esse corpo, né? Por exemplo, nesse caso aqui nós já teríamos, pegando aqui um ponto aqui, um frame ali de quando ele estava em movimento. Claro que isso também é o mesmo de quando ele está aqui em repouso, mas só para analisar essa questão do movimento, né, e alguma força atuando ali, nós teríamos a força normal e a força peso, né? Mas nenhuma dessas forças é capaz de modificar, neste caso, a velocidade, o módulo da velocidade desse corpo. Então ele estava ali com uma velocidade constante e ele continua com a velocidade constante, né? Até o final desse deslocamento que a gente está olhando aqui, né? E isso já era esperado, uma vez que, se a gente tem aqui apenas essas duas forças atuando, a força resultante é nula, porque eu tenho ali força normal e peso com mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, né? Então, quando eu pego ali, vou somar esses dois vetores, né? A soma desses dois vetores, ela dá zero. Então, eu não tenho aceleração ao longo dessa direção vertical e também, obviamente, eu não tenho nenhuma outra força agindo, não tenho aceleração ao longo ali da direção horizontal, certo? Então, se a força resultante é nula, eu já posso também pensar que não tenho realização de trabalho, não tem nada ali atuando para modificar a velocidade do corpo, né? O módulo da velocidade. Nós vamos, inclusive, mais adiante, relacionar trabalho com energia cinética. É outro ponto que a gente vai fazer, tá? O que a gente vai fazer mais adiante é relacionar trabalho com energia cinética, com variação da energia cinética. Isso a gente vai fazer posteriormente. Nós temos aqui, então, o deslocamento, né? É interessante a gente pensar nisso, né? Enquanto o corpo está se movendo ali, eu posso representar em termos do vetor deslocamento, do vetor velocidade, mas aqui para nós é interessante falar no vetor deslocamento, vocês vão entender mais adiante por quê. E vemos aqui que esse deslocamento ele está perpendicular a essas forças que a gente tem atuando. E isso também vai ser um fator importante. A gente já pode até fazer uma pequena conclusão que essas forças perpendiculares ao deslocamento elas não realizam trabalho, ok? Nós podemos ter uma situação diferente. Eu poderia ter aqui uma outra força agora, F atuando também, nesse caso paralela ao deslocamento. Aqui eu continuo tendo a força normal, continuo tendo a força peso, mas estou destacando essa força F, que nesse caso seria minha força resultante, né? O que essa força vai significar aqui para a gente? Do ponto de vista das leis de Newton que nós já estudamos e aplicações, nós sabemos que a aceleração, né, pensando que essa força é minha resultante, a aceleração estaria orientada no mesmo sentido,
né? Consequentemente, eu teria aqui um aumento da velocidade, do módulo da velocidade, certo? Então, quando isso acontece, a gente pode pensando agora em relação ao que a gente chama de trabalho, né? Trabalho de uma força, que essa força realiza um trabalho positivo, né? Neste caso, fazendo com que um trabalho motor, também a gente gosta de usar essa nomenclatura, né? Fazendo com que aumente o módulo da velocidade, ok? Nós poderíamos então escrever esse trabalho. Aqui nós temos a força, ali pensando que o corpo está indo do ponto inicial até o final, né? Xf menos xi seria o módulo do deslocamento, e esse produto da força pelo deslocamento, o módulo do deslocamento, claro, me daria o trabalho. Nesse caso aqui seria um trabalho positivo, né? Mas nós podemos ter também a situação em que força e deslocamento eles têm sentidos opostos, né? Se eles têm sentidos opostos, o que vai acontecer? A força atua aqui agora como uma aceleração que contribui para a diminuição da velocidade, do módulo da velocidade. Nesse caso, a gente fala que esse trabalho é um trabalho resistente, né? E aí e além disso, ele seria aqui negativo, né? Só pensar que nesse caso eu teria a aceleração, sendo a minha força F aqui a minha resultante, a aceleração no mesmo sentido, contrário ao deslocamento, né? Ou seja, atuando ali para diminuir o módulo da velocidade, do vetor velocidade, o módulo do vetor velocidade, obviamente, né? Então, nesse caso, o trabalho seria menos FD, ok? E voltando aqui ao caso, o primeiro que eu mostrei, né? Quando essa força F ela é perpendicular ao deslocamento, toda vez que eu tenho isso, essa força não é capaz de mudar o estado de movimento de um corpo, né? Obviamente aqui, pensando no valor da velocidade, né? Já vou fazer um comentário aqui também interessante. Essa força ela não realiza trabalho, ok? E daí você já pode pensar o seguinte: quando eu tenho uma força, uma trajetória curvilínea, eu tenho uma resultante centrípeta, então a força ali que desempenha esse papel de resultante centrípeta ou conjunto de forças não realiza trabalho. Né? Só a gente lembrar, por exemplo, do movimento circular uniforme, em que muda apenas a direção do vetor velocidade, mas o valor da velocidade, o módulo, ele permanece constante. Ok? Então esse é um ponto aqui chave para a gente. E que a força resultante centrípeta, né, ela não realiza trabalho. Sempre que eu tenho uma força perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho. E a resultante centrípeta é um caso desse, né? A força centrípeta é sempre perpendicular à velocidade, né? A velocidade lá, ela é tangente à curva e a força centrípeta apontando para o centro da trajetória, perpendicular ali ao vetor velocidade e, consequentemente, ao vetor deslocamento, certo? Se eu tenho uma força aqui com um ângulo qualquer, né, com esse deslocamento, a gente pode escrever então da seguinte forma. Eu posso pensar nas componentes, né? Se eu pensar nas componentes aqui e chamar de Fx e Fy, essa componente Fy seria perpendicular ao deslocamento, então não contribui aqui em relação ao trabalho da força, né? Enquanto Fx, sim, Fx já é uma força que, nesse caso, contribui, né? Essa componente aqui paralela ao deslocamento. E como é que a gente poderia escrever isso, né? Se a gente recordar lá de decomposição de vetores, que a gente já estudou, Fx eu poderia escrever como sendo F cosseno, essa componente, o módulo dela, né? Como sendo F cosseno, já que é o lado aqui que ajuda a formar o ângulo. Aí o trabalho dessa força F, então, seria, poderia escrever, admitindo, claro, que é uma força constante, né? Porque é onde nós temos aqui a validade do que a gente está fazendo, seria Fd cosseno de θ. Então, o módulo da força do deslocamento, cosseno de θ, onde θ é o ângulo, né, entre a força e o deslocamento, ok? Uma frasezinha que a gente costuma usar para lembrar disso aqui é que o trabalho fede coça, né? É uma maneira de recordar dessa expressão, lembrando sempre que se trata de algo que é válido apenas quando a força ela é constante. Se a força for variável, a gente tem outra maneira de calcular, a gente vai ver mais adiante, né? Em termos de unidade aqui no sistema internacional, a unidade de trabalho no sistema internacional é o Joule, né? Poderia pensar aqui que uma força de 1 Newton, né? Ali durante o deslocamento de 1 metro, essa razão me daria aqui, ou melhor, esse produto, né, dessas unidades, Newton e metro, me daria aqui
essa unidade que é chamada de Joule. Sempre que em homenagem, né, a um cientista, então a letra, a representação, ela é maiúscula e por extenso ela é escrita minúscula. Essa é uma convenção utilizada, né? E no caso aqui, Joule foi responsável por estudar relações entre trabalho, né, e calor, né? Então por isso essa unidade em homenagem foi dada em homenagem a ele, tá? Se eu tiver uma situação assim, não é muito diferente do que a gente já viu, né? A força, vamos supor que esse bloquinho aqui está descendo, esse plano inclinado, o atrito desprezível, a força normal estaria perpendicular ao deslocamento. Consequentemente, ela não realiza trabalho. A força peso sim, mas não em sua totalidade, né? Eu poderia pegar o ângulo entre ela aqui e o deslocamento, ou posso pensar nas componentes. Então essa componente aqui, que é ao longo da direção normal, né? Na mesma direção da força normal, não realiza trabalho. Enquanto a componente PT aqui, tangente, né, paralela ao plano, esta sim realiza trabalho nesse caso, ok? Se o corpo estiver descendo o plano, ela estaria então, a gente pensar aqui de uma outra forma, acelerando, ou seja, ele ganhando velocidade. Mas eu poderia também ter arremessado esse corpo e ele subindo o plano, né? Aí o trabalho agora seria resistente, fazendo com que diminuísse a velocidade até o corpo parar instantaneamente e depois descer de novo. Ok? São situações aí possíveis da gente avaliar. Um caso aqui particular importante também para a gente é o trabalho da força-peso, né? Inclusive, ao analisar esse caso, a gente consegue concluir, chegar aqui a conclusões importantes e até mais gerais. Mas a gente partindo desse ponto aqui vai ser bastante útil para a gente. Então vamos imaginar que eu tenho um corpo aqui indo de um ponto inicial, né, de uma posição inicial até uma posição final. Então eu estaria aqui no movimento, nesse caso, movimento de subida, e também uma outra situação onde seria um movimento de descida, né? Eu vou avaliar, pode ser o mesmo corpo aqui em dois instantes diferentes, só para a gente analisar, né? Para poder a gente ficar bem claro aqui o que a gente está querendo fazer. Mas avaliar o movimento de subida e o movimento de descida e como é que é o trabalho da força-peso, apenas da força-peso, né, nessas duas situações. A força-peso é dada por mg, está escrito aqui dessa maneira, porque se eu adotei positivo para cima, né, a aceleração da gravidade é para baixo, apontando para o centro, né, do planeta, então nós teríamos aqui que escrever o peso, né, como sendo menos mg, apenas em relação à orientação aqui adotada, por isso desse menos, né? E aí, aqui a gente pode avaliar da seguinte forma, como a aceleração da gravidade ela é constante, né, para pequenas variações de altitude, né, ela pode ser considerada constante, a força-peso também, a menos que a massa fosse variável, né, mas aqui estou considerando que a massa também é constante. E aí nós podemos utilizar essa expressão para o trabalho de uma força constante. E nesse movimento de subida, o que nós teríamos? Eu teria a força-peso para baixo, enquanto o deslocamento está para cima. Aí esses dois vetores estão fazendo aqui um ângulo de 180 graus, né? E o cosseno de 180 ele é menos 1. Então eu poderia escrever, né, o módulo da força, que é mg no caso, o módulo do deslocamento, cosseno aqui menos 1, né, cosseno de 180 é menos 1. Então o trabalho seria na subida aqui, trabalho da força-peso, obviamente, menos mgd, né? Agora, durante o movimento de descida, aí eu teria força-peso para baixo e deslocamento também para baixo. Se eu tenho esses dois vetores para baixo, né, quer dizer então que o ângulo entre eles é zero, consequentemente, o cosseno de zero é igual a 1, então o trabalho seria, nesse caso, positivo, mgd, né? Então, enquanto aqui no movimento de subida, força e deslocamento têm sentidos opostos, então isso leva ao trabalho aqui resistente, trabalho negativo, ou seja, né, se eu arremesso esse corpo para cima, ele vai perdendo velocidade até parar, né? Lembra que a gente estudou o lançamento vertical, né? E a gente pode fazer esse paralelo aqui, instantaneamente ele para e depois começa a descer, ganhando velocidade, ou seja, acelerado, né? Aí eu tenho um trabalho, agora falando desse ponto de vista, né, trabalho positivo. E aqui o trabalho é um pouco diferente, que o trabalho é uma grandeza escalar, não é uma grandeza vetorial. Então fica bem determinado com o valor e a unidade de medida. Então é outra maneira de avaliar esse tipo de problemas aí, né? E aqui nós temos uma conclusão interessante, né? Se eu pegar ele saindo dessa posição inicial, YI, indo até YF, voltando para YI, ou seja, uma trajetória fechada, um caminho fechado aqui, como na subida é menos mgd e na descida é mais mgd, é positivo aqui, então se eu pegar o trajeto fechado, né, o caminho fechado, os dois trajetos, é claro que esse trabalho ele vai ser nulo.
E isso leva a uma conclusão importante. Toda vez que o trabalho de uma força é nulo numa trajetória fechada, né, a gente fala que essa força é uma força conservativa. Tá? Então a força-peso é um exemplo de força conservativa. Aqui já vale uma ressalva para não confundir conservativa com constante. A força-peso ela é para pequenas variações de altitudes, né? Constante e também é conservativa. O constante quer dizer que ela mantém o mesmo valor, o mesmo módulo, né? E o conservativa, que o trabalho dessa força numa trajetória fechada é nulo. É isso que quer dizer ela ser conservativa. Então tem que fazer essa diferenciação entre conservativa e constante, certo? E a gente vai ver que eu posso ter força que ela é variável e é também conservativa, como a gente vai ver daqui a pouco um exemplo também. E para a gente fechar aqui nesse ponto, ó, o trabalho da força-peso, então eu posso escrever como mais ou menos mgh. Onde esse mais ou menos, é claro, está relacionado com o trabalho ser positivo ou negativo. Então, se o deslocamento, né, for no mesmo sentido da força-peso, o trabalho é positivo. Agora, se o deslocamento tiver sentido oposto, aí o trabalho ele é negativo. Tá? Então, a gente já tem isso aqui em mente. Mais mgh ou menos mgh, dependendo desse deslocamento aí, ou de uma componente do deslocamento, né? Essa componente aí paralela à força-peso, é até mais interessante a gente pensar assim, já que a gente vai construir dessa forma, né? Igual a mgh, ok? Mais ou menos mgh, então, o trabalho da força-peso. E por que H? Porque nós vamos relacionar com uma diferença de altura. Então, em relação a uma referência, eu tenho ali uma certa altura, né? Então, o trabalho da força-peso, quando um corpo é levado de um ponto aqui a outro, né? Se eu souber a altura aqui entre os planos, né, que compõem esses pontos, eu determino, então, o trabalho da força-peso com facilidade, olhando só essa questão do sinal, né? Isso aqui que eu falei, né, tudo isso aqui relacionado a ela ser uma força conservativa, leva a uma outra conclusão aqui importante, como a gente vai ver nesse slide, né? Tu vê essa figura do nosso livro aí. Aqui veja que essa bola está sendo levada de um ponto aqui, de um certo plano, até um outro plano, onde existe aqui uma diferença de altura h entre eles, né? Tem várias trajetórias aqui possíveis. Essa é uma, aqui outra, aqui, fazendo uma espécie de uma escada, né? O fato da força ser conservativa nos permite dizer que o trabalho não depende da trajetória. Então o trabalho aqui, ó, fazendo essa trajetória, ou essa, ele vai ser o mesmo, desde que eu esteja saindo de um plano e levando a outro com uma mesma diferença de altura aqui. Então tanto faz fazer essa trajetória, essa ou essa, o trabalho da força-peso será o mesmo. O trabalho de uma força conservativa não depende da trajetória. Isso é uma conclusão aqui importante. De uma força conservativa, não só o caso do peso, mas qualquer força conservativa, o trabalho da força conservativa não depende da trajetória. E nós vamos avaliar aqui rapidamente, ó, só para ver esse da escada que é mais fácil de perceber isso que eu estou falando. Se eu tiver nesse trajeto aqui, ó, nessa pequena parte aqui, né, onde o deslocamento seria perpendicular à força-peso, já vemos aqui, ó, que para esses trajetos, ó, o trabalho da força-peso vai ser zero. Por quê? Porque eu ficaria com força-peso e deslocamento perpendiculares entre si. Se são perpendiculares entre si, o ângulo é 90, cosseno de 90 é zero, o trabalho da força-peso é zero. Mas, para esses segmentos aqui, ó, na vertical, no nosso caso, não seria zero, né? Porque eu teria força e peso na mesma, força, peso e deslocamento na mesma direção. Nesse caso aqui, em sentidos opostos, obviamente, mas na mesma direção. E se eu somar esses segmentos, vai dar justamente o mesmo de eu ir direto daqui para cá. Então, estão vendo? O trabalho da força-peso, então, nesse caso aqui, é menos mgh. Né, como está subindo aqui, supondo, é claro, que o peso, né, estaria orientado aqui para baixo, de acordo com a nossa referência mais comum, eu teria então menos mgh, onde h não é essa distância entre o que esse ponto saiu e chegou, mas a altura aqui entre esses planos que contêm esses pontos, esses dois pontos diferentes. Tá? Então isso aqui é um ponto interessante para a gente. Agora, e quando a força é variável? Se a força for variável, é claro que eu não posso usar lá o trabalho Fed-Cossa, né? FD cosseno, não posso, que lá só vale quando a força é constante. Se a força for variável, uma maneira que possível da gente calcular é através do gráfico. Então eu tenho um gráfico da força, pela intensidade da força pelo deslocamento. Veja que aqui de 0 até D1, o módulo da força aqui está aumentando, né? Então é variável. De D1 a D2 é constante.
E de D2 a D3, ele é variável também, né? Se é variável, como é que eu calculo esse trabalho? Eu calculo o trabalho calculando aqui, ó, lógico, né, nesse gráfico aqui de força por deslocamento, a área é descrita por essa curva, né? Então a área determinada ou delimitada, vamos dizer assim, né, por essa curva que nós temos aqui no gráfico de F por força pelo deslocamento, ela é numericamente igual ao trabalho. Então nós escrevemos assim mesmo, que o trabalho dessa força é numericamente igual à área. Aí nós temos que avaliar quando é positivo e quando é negativo, mas já posso dizer que calculando essa área, aí eu tenho que lembrar como é que a gente calcula a área dessas figuras, né? Calculando essa área eu tenho o trabalho dessa força, através do gráfico. Isso é muito útil, lógico que vale quando a força é constante, mas é bem útil também, mais útil, né? Quando a força é uma força variável. Aplicando aqui ao caso da força elástica, que a gente estudou aí em outro momento, né? Essa força aqui, quando eu tenho uma mola, e aí eu tenho essa mola deformada, eu tenho então uma troca aqui de força, né, em relação à mola e o corpo está preso naquela mola, a gente pode pensar assim dessa maneira. Nós vemos que essa força ela é variável. Para cada deformação diferente da mola, eu tenho um valor de F diferente, né? E nesse caso, então, eu tenho uma força variável, se aplica isso aqui, né? O trabalho da força, nesse caso elástica, é numericamente igual à área, né? E eu poderia dizer, então, ó, que esse aqui é a área de um triângulo, né? Então, base vezes altura sobre 2, né? Então, quem que é essa base? A base seria Kx, né? Que é o valor de F aqui, né? A altura, então, aqui é lógico, dependendo de como eu estou pegando a referência, né? É x, aí ficaria Kx vezes x sobre 2. Então, nós temos Kx ao quadrado sobre 2. Então, o trabalho da força elástica é numericamente igual a Kx ao quadrado sobre 2. Claro que não basta isso, eu tenho que avaliar quando é positivo, quando ele é negativo, né? E como é que a gente faz isso? Por exemplo, ó, vamos supor que eu tenho essa situação aqui, e eu quero avaliar quando esse corpo aqui preso na mola, ele está oscilando aqui, né? Está indo de x0 igual a zero, né? De x0 a x. E quando isso acontece, enquanto ele está indo de x0 a x, o vetor aqui que me daria a posição dele, né? Estaria orientado num sentido, né? Enquanto a força estaria orientada no sentido oposto, certo? Mas mais do que isso, para a gente aqui é importante o deslocamento, né? O deslocamento estaria num sentido, enquanto a força elástica estaria no sentido oposto, né? Se isso acontece, quer dizer que o trabalho é negativo. Agora, quando ele vem de x para x0, aí eu tenho o quê? Que a força e o deslocamento estão no mesmo sentido. Se a força e o deslocamento estão no mesmo sentido, quer dizer então que esse trabalho ele é positivo. Então, igual a gente concluiu lá na força-peso, a gente pode dizer que o trabalho da força elástica é mais ou menos Kx ao quadrado sobre 2. Então, naqueles casos, né, que eu poderia avaliar aqui também, essa mola vai comprimir, vamos supor que ela aqui não é o ponto, né, de velocidade maior, né, mas ela vai comprimir aqui a mola e voltar e ficar oscilando. Então, eu poderia avaliar todos esses pontos aqui tranquilamente. Mas a gente concluiria também que o trabalho da força elástica é mais ou menos Kx ao quadrado sobre 2, onde K é a constante elástica da mola, né? Recordando, X é a deformação dessa mola. E o trabalho vai ser, então, positivo quando a força elástica e o deslocamento tiverem o mesmo sentido, e vai ser negativo quando força elástica e deslocamento tiverem sentidos opostos. Só a gente avaliar esses casos, ok? E se eu pegar, vamos pegar só esse pedacinho, 0, x, x0. Se eu pegar esse trajeto fechado, o trabalho aqui nesse caminho fechado, ele seria nulo. Isso leva ao quê? Qual a interpretação de novo? Que a força elástica é também uma força conservativa. Vejam só, a força elástica ela não é uma força constante, ela é uma força variável, mas ela é uma força conservativa. Então, por isso que a gente não pode confundir, como eu disse anteriormente, essa questão entre força conservativa e força constante, tá? Nem toda força conservativa é constante. Assim a gente entende bem. Outra aqui importante a gente já saber é a força de atrito, né? Vocês lembram que a gente já estudou força de atrito também? Quando o corpo está em movimento, nós temos o atrito cinético, o atrito dinâmico. O atrito é sempre contrário à tendência de escorregamento das superfícies, né? Então, se ele está escorregando ali, a velocidade, o movimento está orientado daquela maneira, nesse caso aqui, então o atrito estaria no sentido oposto.
E nesse caso, tanto faz, já estando em movimento, que é a situação que a gente tem aqui, tanto faz quando ele estiver indo de XY para XF, como de XF para XY, que esses dois vetores terão sentidos opostos. O vetor deslocamento e o vetor força de atrito cinético, né, terão sentidos opostos. Consequentemente, o que nós temos? Né? Módulo da força, módulo do deslocamento, cosseno do ângulo. E o atrito cinético ou dinâmico é dado por μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a força normal. Né? Daí nós temos que o trabalho da força de atrito é μ, força normal, e aí como ele vai ter sempre o ângulo aqui de 180, né? Sentidos opostos, né? Força de atrito e deslocamento, esse cosseno de 180 é menos 1, então o trabalho da força de atrito ele vai ser negativo. μ, que é o coeficiente de atrito entre as superfícies, força normal e o módulo de deslocamento. É interessante aqui observar o seguinte, que tanto faz quando ele está indo de XY para XF ou de XF para XY, o trabalho vai ser igual a menos μ, força normal vezes deslocamento. Né? Isso leva a uma outra conclusão aqui importante, que numa trajetória fechada agora, o trabalho da força de atrito não vai dar zero. O que significa isso? Que a força de atrito ela não é uma força conservativa, ela é uma força dissipativa. Né? E esses conceitos aqui de força conservativa, força dissipativa, eles serão importantes quando a gente falar de conservação da energia, né? Tanto da conservação da energia mecânica, como também da conservação da energia como um todo, princípio de conservação da energia. Tá? Para a gente finalizar aqui, um último conceito importante para a gente, que é o conceito de potência. Né? O que é potência? Eu gosto de usar um exemplo simples assim. Se eu pegar um corpo, né, e ele for levado aqui de um certo ponto inicial até um outro aqui a uma altura H acima dele, né? Se eu fizer isso, né? Se eu deslocar esse corpo até aqui e for avaliar o trabalho da força-peso, se isso for feito em 1 segundo ou isso for feito vagarosamente gastando um dia, se ele sai de um ponto, vai até uma certa altura H, nos dois casos, né? Seja em 1 segundo ou em um dia, o trabalho da força-peso será o mesmo, né? mgh. Né? No caso, aqui no movimento de subida, menos mgh, né? O trabalho será o mesmo, certo? Agora, como esse trabalho foi realizado aqui no tempo, em relação ao tempo, é que será diferente. E essa relação de trabalho, né, essa taxa de trabalho realizada aqui com o tempo, é o que a gente chama de potência. Né? E um valor que a gente gosta de definir aqui, que é a potência média, ela pode ser dada como sendo, então, o trabalho, né, da força aqui, supondo constante, por intervalo de tempo, ok? Na verdade, isso aqui ele pode ser válido independente da força ser constante ou não, mas a gente tem que fazer as devidas considerações ali, mas no nosso caso aqui, geralmente, a gente conhece o trabalho, né, e esse trabalho é realizado num certo intervalo de tempo, ou a gente tem condições de calcular esse trabalho, e a gente calcula a potência média. A unidade no sistema internacional, né? Ela é dada em joules por segundo, unidade de trabalho, né? Que também é uma unidade de energia, né? Já vamos acostumando com isso, por intervalo de tempo, né? E essa unidade é chamada de watt, né? Ou watt, não sei qual a pronúncia mais correta, né? Mas em homenagem também a um cientista que estudou melhorias, né, em máquinas térmicas, né? E aí ficou então essa unidade em homenagem a ele. Inclusive, até falando nisso, em máquinas térmicas, um outro conceito aqui importante é o conceito de rendimento. Né? Mas antes de falar disso, uma outra unidade de potência muito utilizada, o horsepower, né? Onde eu teria essa relação com o watt, que é a unidade do sistema internacional, 1 HP igual a 745,7 watts. Né? Já o rendimento, o que é o rendimento? O rendimento é a potência útil por potência total. Vamos imaginar o seguinte, né? Potência como trabalho por intervalo de tempo, ou também eu posso pensar em energia, né, fornecida ali por intervalo de tempo. A parte útil seria o quanto dessa energia por intervalo de tempo, ou seja, dessa potência, é utilizada realmente, né, efetivamente, na realização de trabalho. Né? Isso seria essa potência útil. Então, em relação ao total, quanto que é útil, quanto que será destinado ali à realização de trabalho? Né? Isso é a potência útil. Agora, a potência total, o que é a potência total? A gente pode entender como sendo o que vai ser útil, o que vai ser realmente destinado ali à realização de trabalho, mas aquela parcela que é dissipada. Por exemplo, eu tenho aquecimento dentro da superfície. Né? Então, quer dizer que parte dessa energia ela vai ser transformada em energia térmica.
ok? Então, a potência total eu posso entender como sendo a potência útil mais a potência dissipada, né? E esse rendimento, então, ele é dado como sendo a potência útil pela potência total. É claro que apenas no mundo ideal eu teria a potência útil igual à potência total. Ou seja, eu não teria dissipação. Apenas no mundo ideal. No mundo real, a gente sempre vai ter a potência útil menor do que a potência total. Consequentemente, esse número aqui ele vai ser menor do que 1. Né? O rendimento só vai ser igual a 1 quando eu tiver a potência útil igual à potência total, o que no mundo real não acontece, só no mundo ideal, né? É muito interessante também a gente escrever esse rendimento percentual, e para isso basta multiplicar aqui por 100, né? A gente tem o rendimento percentual, tantos por cento ali em relação ao rendimento. É muito comum em máquinas térmicas e outros tipos de problema onde é interessante a gente calcular qual é o rendimento, ok? Então era isso que eu tinha aqui para falar com vocês hoje, né? A gente falar um pouquinho sobre o trabalho de uma força constante, de uma força variável, entender também o que significa dizer que uma força ela é conservativa, diferenciar isso da ideia de força constante, lembrar que eu posso ter força conservativa sendo também uma força variável, ok? Na próxima aula, então, no próximo vídeo, né? Nós continuamos aqui falando agora de energia mecânica, energia cinética, energia potencial e a conservação da energia mecânica. Até um próximo vídeo, então.